Alguns dias eu publiquei aqui no canal um Shorts, verdades que ninguém aceita sobre Demon Slayer parte 4. E lá eu afirmo uma das coisas mais insanas e loucas que eu já afirmei aqui no canal. Nosso Muratinha, nosso grandioso deus de Kimetsu no Yaiba, se move a 1000 km/h. E você pode achar que eu estava brincando, como muitos acharam. E falando nisso, um salve aí pra geral que pediu explicação. Teve muita gente aqui no YouTube, também lá no TikTok. Então eu resolvi vir aqui e trazer pra vocês agora os níveis de velocidade de Demon Slayer. Lógico que é um vídeo um pouco mais técnico, meio chato, então eu vou tentar que ser o mais agradável possível. E já que isso aqui vai ser uma parada bem mais longa, vamos tentar ir ser o melhor possível. Então pega uma pipoquinha, relaxa e aproveita o vídeo. Você pode assistir aqui focado, que eu recomendo, ou você pode deixar em segunda tela e sair ouvindo tudo. Um salve também para a Shino Asada, que até o momento é o único membro aqui do canal, e realmente eu adoro muito seu apoio aqui. Obrigado de verdade, cara. E agora, antes de eu começar com as informações, eu também quero pedir pra você que me siga lá no Twitter, que eu vou começar a fazer projetos novos, responder perguntas de vocês aqui em vídeo, pegando tudo que vai ser perguntado lá. Então o link vai estar aqui na descrição no primeiro comentário fixado. E bom, lá no Shorts eu afirmo o seguinte, com todas as palavras, abre aspas. Murata, por algum motivo, deve se movimentar pelo menos 1000 km/h e eu tenho como provar. Fecha aspas. É uma afirmação meio insana, já que em Demon Slayer temos a ideia de que a autora criou as respirações dos caçadores de Onis apenas como efeitos visuais. Eles não são reais, são apenas ilustrativos. Rengoku não invoca chamas, Gil não alaga tudo à sua volta, Gyomei não respira pedra, Mitsuri não solta corações, e Muichiro não é fumante. São apenas humanos entre aspas normais, com técnicas avançadas de respiração, que aumentam seus batimentos cardíacos ao ponto de eles poderem lutar no fim com demônios de igual para igual. Então, para iniciarmos a nossa análise de quão rápido é alguém em Demon Slayer, vamos primeiro voltar para o básico. O que são as técnicas de respiração? Durante o capítulo 4, no jeito que os humanos participam da Demon Corp, ou a milícia dos caçadores de Onis, e são apenas humanos de carne e sangue, onde qualquer dano recebido não é regenerado. Mesmo assim, eles dão suas vidas para proteger a humanidade. Makomo, uma aprendiz do Orokuda que acabou morrendo na seleção final, define a respiração concentrada da seguinte forma, abre aspas, é a aceleração do sangue em sua corrente sanguínea e na batida de seu coração. Dessa maneira, a temperatura do seu corpo aumenta, você será capaz de manter a forma humana e ser tão poderoso como um demônio. Fecha aspas. Ela também frisa que a capacidade dos pulmões é o principal componente para o funcionamento da respiração concentrada. Assim, quando o caçador puxa o ar, ele segue para dentro de seu corpo, indo para a corrente sanguínea. Os ossos e os músculos entram em um estado de, entre aspas, pânico, elevando o corpo humano para um estado de, entre aspas, adrenalina, com aumento da temperatura, dando assim a força que o caçador precisa para se igualar com os Onis. Quanto maior a capacidade dos pulmões e os aspectos físicos, mais força o usuário de respirações conseguirá alcançar. E no capítulo 49, somos introduzidos por Sumi Narikyo, a respiração concentrada de foco total constante, onde basicamente o usuário das respirações mantém sua respiração de foco total durante 24 horas, até mesmo quando está dormindo. Alguém que consegue usar esse tipo de técnica por 24 horas tem todos os reflexos de agilidade muito acima do de humanos normais. Os poucos que dominam, ou são pilares ou estão em um nível muito próximo. Aqui é bem importante destacarmos que é uma diferença gigantesca entre as técnicas de respiração, no caso as respirações da água, amor, trovão, vento, pedra, chamas, lua, sol, entre outras, e a respiração concentrada. São duas coisas diferentes. A respiração concentrada leva o caçador ao estado de força descrito pela Makomo, enquanto as técnicas de respiração permitem a sincronia entre a respiração concentrada e as técnicas de esgrima em combate. Então é possível alguém aumentar os seus atributos físicos durante o uso de uma técnica. Isso aqui vai ser muito importante para entendermos o Rengoku e o Zenitsu. E por fim, também somos introduzidos à marca do caçador durante o capítulo 94, onde Tanjiro, depois de falhar em cortar o pescoço do Gyutaro, tem uma segunda chance graças ao Uzui. E nessa segunda chance, ele bate com a espada e percebe que novamente não vai conseguir cortar. Então para isso ele deduz que precisa 100 vezes a força que ele tem naquele momento. Essa era a força necessária para matar aquela lua superior, uma força de 100 vezes. Quando as marcas crescem em seu rosto, Tanjiro finalmente aumenta em 100 vezes os seus aspectos físicos, cortando Gyutaro e o exterminando. Essa informação aqui vai ser bem importante mais pra frente, então guarda ela muito bem na sua cabeça. A marca do caçador aumenta os aspectos físicos em pelo menos 100 vezes. Como todos nós sabemos, a marca ressoa entre os caçadores de Onis como se fosse um tipo de vírus contagioso, onde os mais fortes acabam sendo, entre aspas, contaminados. Em troca desse poder, há uma maldição. O caçador vai morrer misteriosamente assim que completar seus 25 anos. Foi assim na era Sengoku e também na era Taisho, com todos que atingiram a cidade enquanto marcados, acabando morrendo de forma misteriosa. Os únicos que são exceções à maldição são aqueles que já nasceram com a marca, como Yorichi, Tanjiro e Tanjuro, e também aquele que sucumbiu ao lado dos Onis, assim como Kokushibo. Além de tudo isso, um usuário marcado libera o potencial de acessar uma técnica, o mundo transparente com e sem estado altruísta,
Quando falamos em estado altruísta ou estado de abnegação, temos duas definições dentro do próprio mangá de Kimetsu. A primeira explicação é feita por Tanjiro Kamado durante o capítulo 151, onde nas palavras dele, ele explica esse estado da seguinte forma, abre aspas, utilize os 5 sentidos e tenha total consciência do seu corpo, até mesmo do menor dos vasos sanguíneos, mantendo apenas os necessários movimentos e se feche para todo o resto. Você vai realizar os movimentos de maneira rápida e com naturalidade, como se estivesse piscando, então o caminho iluminado vai se abrir, e quando sua mente ficar limpa, você vai ser capaz de ver o mundo transparente. Fecha aspas. A segunda explicação é de Akaza, durante o capítulo 153, onde ele diz o seguinte, abre aspas, em todos os séculos que eu vivi, eu nunca vi um humano sem espírito de batalha. Até mesmo os bebês emitem um fraco espírito de batalha, porém ele conseguiu fazer com que todo seu espírito de batalha desaparecesse em um segundo, se referindo ao Tanjiro. É como se estivesse lutando com uma planta que não deveria estar ali. Naqueles olhos não havia ódio ou raiva, não havia intenção de matar ou de lutar. O que se passava naqueles olhos era nada mais que o território divino que eu sempre almejei, nada além do estado de abnegação. Fecha aspas. Com todas essas informações, entendemos que Tanjiro só alcançou o mundo transparente pela consequência de entrar no estado altruísta e ter o controle total sobre seu corpo e pensamentos, onde ele não tinha intenção de matar, lutar, odiar, hesitar ou temer. No mangá, apenas mais 2 personagens foram confirmados sendo capazes de alcançar esse estado, Tanjiro Kamado, pai de Tanjiro, e Yorishi Tsugikuni, o Demon Slayer mais forte da história. Possivelmente, Sumiyoshi Kamado, o antepassado de Tanjiro, também aprendeu a entrar nesse estado altruísta, já que foi a partir dele que a família Kamado começou a passar adiante esse conhecimento sobre as técnicas de respiração de Yorishi. Já a habilidade do mundo transparente em si, todos aqueles que atingiram esse estado foi através do hiperfoco de suas visões e sentidos. Basicamente, focaram tanto a sua atenção em uma coisa que passaram a ver através dela, acessando o mundo transparente. Como podemos ver principalmente no capítulo 165 com Kokushibo, no capítulo 173 com Gyomei Muichiro e no capítulo 191 com Himejima novamente e Obanai Guru. A diferença entre os dois estados é que quando o mundo transparente é usado com o estado altruísta, além de obviamente ter a presença ocultada completamente por não ter intenções assassinas ou demonstração de qualquer tipo de sentimento, o usuário também ganha um aumento ridiculamente grande na sua velocidade de evasão e na intuição de seus movimentos, podendo reagir imediatamente de forma instintiva com seus sentidos para evitar ataques que seriam entre aspas mortais. Como foi nos confirmado nos capítulos 151 e 152, já o mundo transparente sozinho fornece uma melhor precisão dos golpes, por estar conseguindo ver através do inimigo, e também por ter um reflexo maior, podendo prever os golpes do adversário através dos mínimos movimentos dos músculos. Já quando se trata dos Onis, temos esses seres bem misteriosos, não tem como sabermos exatamente o quão grande é o upgrade físico que o humano ganha ao virar um Oni, mas sabemos que uma civil pequena como a mãe de Sanemi já se torna capaz de em segundos atacar todos seus filhos e eliminá-los. Sabemos que os Onis se tornam mais fortes quanto mais sangue do Muzan ele tem no corpo. Quanto maior a concentração, mais forte e rápido é o Oni. Os Onis também possuem regeneração aprimorada, também relacionada ao sangue. Quanto mais sangue, maior a regeneração, e a única forma de feri-los é através do sol, ou de poderes vindos de origem dele, como as lâminas de Shirins. Em relação aos Kekijutsus, eles são habilidades que os Onis mais fortes possuem e se aproximam do que chamamos de magia. E bom, agora que a gente já fez o básico e definiu de forma clara o que são os caçadores de Onis, os Onis, as respirações, a marca do caçador e alguns outros poderes, vamos voltar ao assunto principal do vídeo, que são as velocidades. Mas o que é a velocidade em si? De acordo com o site Só Física, a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado período de tempo. A análise de velocidade se define em 2 principais tópicos, a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade em si é uma grandeza vetorial, com um módulo. Não existe velocidade negativa, ela apenas altera a direção e o sentido. Direção na vertical ou na horizontal, de forma meio boba para cima ou para baixo, e sentido para frente ou para trás. Aqui no vídeo, vamos usar o quilômetro por hora, já que é a medida que a gente mais usa aqui no Brasil, deixando um pouco de lado o metro por segundo, que é a medida do sistema internacional usado pelo mundo inteiro. Sempre que aqui estiver algo em metros por segundo, eu vou converter para quilômetros por hora. Usando a fórmula de 1 metro por segundo, equivale a 3,6 km por hora. A velocidade média que você tem mais cedo é a velocidade de deslocamento dada em um período que o corpo se movimenta de ponto A ao ponto B. É mais ou menos assim, você sai de sua casa e vai até a padaria. Obviamente, você vai parar para atravessar a rua, vai andar mais rápido ou mais devagar até chegar lá e pedir seu pãozinho. No caso da velocidade média, ela vai calcular qual velocidade você se moveu de um ponto ao outro se você manter esse mesmo ritmo de forma constante. E para quem gosta de física, a fórmula que calcula isso é essa aqui. Velocidade média é igual ao intervalo de deslocamento do ponto final menos o ponto inicial, dividido pelo intervalo de tempo dado por tempo final menos o tempo inicial.
Já a velocidade instantânea é a velocidade definida como mudança instantânea no deslocamento do tempo, dando bem maior precisão a uma velocidade que está sendo usada durante um determinado momento, mas que não se mantém durante todo o percurso. Além da velocidade de deslocamento, em uma luta de espadas como ocorre em Demon Slayer, temos outras duas velocidades que são extremamente importantes: a velocidade de reação humana e a velocidade gestual. A velocidade de reação humana podemos chamar também de reflexo, que é o tempo médio humano de reação a um estímulo visual. Normalmente a média humana é de 250 milissegundos, e ainda é possível melhorar para 200 milissegundos se você trabalhar bastante. Entretanto, passar disso se torna extremamente difícil, e até hoje, o menor tempo de reação registrado é de 120 milissegundos, um recorde considerado até mesmo como impossível de ser quebrado. Já a velocidade gestual é a qualidade particular dos músculos somadas com as coordenações neuromusculares, que permite a execução de uma sucessão rápida de movimentos gesticulares, formando séries de movimentos rápidos em pequenos períodos de tempo. Para espadachins, isso definiria o quão rápido ele conseguiria movimentar sua espada e criar sucessões de movimentos. Agora que entendemos todos os conceitos de velocidade e reação, vamos finalmente começar a falar das velocidades em Demon Slayer. Durante o capítulo 50 de Demon Slayer, Shinobi e Tanjiro conversam no telhado de uma das instalações da mansão borboleta, e no final da conversa, a Kocho simplesmente some da nossa visão, mas podemos perceber que na visão do Tanjiro, ele apenas continua fazendo o que estava fazendo, sem comentar nada, então ele percebeu o movimento da Kocho, mesmo vendo que ela é extremamente rápida. No episódio 26 da primeira temporada do anime, a gente tem uma cena extra, onde antes de ir para o trem infinito, Tanjiro se encontra com Gil Tomioka, e o Hashira, da mesma forma que a Kocho fez, sumiu na nossa visão, mas pela reação do Tanjiro, nós percebemos que ele viu os movimentos do Gil. Afinal, ele até mesmo grita umas últimas palavras para o Gil enquanto ele corre. Só lembrando que essa cena aqui não existe no mangá de Kimetsu. Quando estamos no trem infinito, os primeiros movimentos do Rengoku contra o primeiro Oni que aparece são acompanháveis por Tanjiro. Ele consegue ver a esgrima do Rengoku, mesmo considerando algo incrível, e pedindo para ser o seu aprendiz. Porém, no capítulo 60, temos o Kyojuro começando a levar as coisas um pouquinho mais a sério, onde ele passa pelo trem inteiro causando temores, e para bem na frente do Tanjiro. O garoto até compara os movimentos do Hashira a um ataque de Oni, e posteriormente, quando Rengoku vai embora, Tanjiro diz que não conseguiu vê-lo. A velocidade de Rengoku já não era mais acompanhável pelos olhos normais de um humano, e também pelos olhos de Tanjiro, que era um caçador extremamente treinado, com reflexos sobre-humanos que poderia acompanhar muitas coisas. Então ele já era muito mais rápido que alguém como um dos membros do trio de protagonistas. Lembrando que o próprio Tanjiro, no capítulo 58, nocauteou 3 pessoas dentro do trem em questões de praticamente um momento, onde ele mesmo já não era mais acompanhável pelos olhos humanos, o que dá ao Rengoku a percepção de que ele é muito mais rápido do que a gente imagina. Lembrando que até aqui, estamos falando apenas da velocidade de deslocamento. Lembre-se de ponto A a um ponto B. Agora vamos para Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden, onde fizemos esses shorts. Mano, Demon Slayer tem umas falhas bizarras, dá um ligue. Vou nem falar do mangá, mas vou falar da Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden. Essa Gaiden conta uma história que envolve o nosso churrasqueiro, Hashira da Brasa, Kyojuro Rosquinha Rengoku, junto com sua fiel escudeira apelada do fanservice Mitsuri quer casar Kuroji. E lá nosso churrasqueiro enfrenta um Oni bem peculiar, o Hairo, um demônio que tem simplesmente o Kekijutsu de manipular sombras, e ele usa armas. Sim, armas. O Oni literalmente puxa um fuzil, mentira, se fosse isso era menos ruim. Ele literalmente puxou uma minigun em 1920. E não para por aí. Rengoku desvia de tiros. E não só desvia, como rebate balas. Sem brincadeira, isso aqui é um humano normal pra Gotoji. Ele toma uma chuva de tiros de minigun e sai assim, sério, sem nenhum ferimento. Aí eu me pergunto, como? O cara é mais rápido que o equivalente à velocidade de Mach 2. E para vocês terem noção, com essa velocidade, ele consegue disputar uma corrida com um F-5E Tiger, um jato de caça tático, e ainda sair vencedor, conseguindo bater a velocidade para quebrar a barreira do som quase que em 3 vezes. Bom, esse shorts aqui é um baita bait, e ao mesmo tempo não. Eu falo furo de roteiro, isso porque a grande maioria das pessoas que assistem Kimetsu, até mesmo eu, subestimamos o universo de Kimetsu no Yaiba, ao ponto de ver personagens como Baki ou Yuji Itadori e considerarmos que claramente o universo deles é muito mais forte que o universo de Kimetsu no Yaiba. Então é isso aqui que eu vou explicar agora, que é bem pelo contrário. Na Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden, o Hashira das Chamas, que na época era um simples caçador de Hankinoi, desvia de tiros. Nos shorts eu falo que é uma minigun, mas vieram aqui nos comentários e me explicaram que aquilo ali é uma Gatling Gun, uma arma do século XIX, que é um tipo de metralhadora inventada nos Estados Unidos por Richard Jordan Gatling. Mas ainda assim, apesar de poder de fogo ser muito menor que as armas atuais, no caso a minigun sucessora, as armas Gatling realmente faziam um estrago sem igual em sua determinada época, com uma velocidade de saída próxima de 800 a 850 metros por segundo, ou seja, 2.880 km por hora,
a 3.060 km por hora. E essa é a velocidade que Kyojuro Rengoku, antes de virar um Hashira, conseguia impor em suas lutas, literalmente se defendendo e desviando de tiros. Se olharmos com calma, Kyojuro leva apenas um em seu braço esquerdo, que foi literalmente o primeiro tiro que saiu da arma de Hairu. Após esse, os outros não pegaram mais, mostrando que não só sua velocidade de deslocamento é bizarra, mas também uma velocidade gestual completamente acima da média, com reflexos altos. As 3 velocidades faladas inicialmente se aplicam a essa luta, com todas em um nível praticamente Mesh 2 a Mesh 3, cercada de movimentos entre 2.450 km por hora e 3.675 km por hora. Essa é a velocidade de um caçador de Hankinoi como Kyojuro Rengoku na época da Gaiden, significando que Rengoku evoluiu a um nível bem maior nesse período de tempo. A autora de Kimetsu, Koyohara Gotoji, fez um ranking de velocidade de deslocamento dos Hashiras, mostrando quem são os mais rápidos e os mais lentos. O ranking ficou da seguinte forma: Tengen Uzui em primeiro lugar, seguido de Sanemi Shinazugawa, Gyomei Himejima, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Gyu Tomioka, Obanai Guru, Muichiro Tokito e por fim Mitsuri Karoji. Como podemos ver, Kyojuro Rengoku já era o 5º pilar mais rápido da obra, e não temos tanta precisão do seu nível de velocidade durante o arco do Trem Infinito. Muichiro Tokito, durante sua luta com Gyoko no capítulo 121, tem um desempenho incrível, despertando sua marca do caçador. E aqui, nesse momento exato, no uso da 7ª forma, temos a seguinte informação, abre aspas, respiração da névoa, 7º estilo, neblina. Tokito mudou drasticamente o seu ritmo de movimentos para desorientar seu inimigo. Quando ele se mostra, é lento como uma tartaruga, mas quando ele se esconde, é rápido como um raio. Você já se perguntou o quão rápido é um raio? Bom, tem um youtuber aqui na plataforma que respondeu isso de maneira sensacional, e eu vou rolar os shorts dele aqui. O nome dele é Pedro, do canal Ciência Todo Dia. Então vamos lá, pra quem quiser, o canal dele vai estar aqui na descrição e é uma das coisas mais sensacionais aqui do YouTube. Qual é a velocidade de um raio? E aí, Vitor, quanto tu acha que é? O relâmpago Marquinhos. Os raios são fenômenos muito intensos. Quando um raio cai, um risco de luz extremamente poderoso rasga o céu, seguido pelo som poderoso de um trovão. Para saber qual é a velocidade de um raio, nós precisamos saber o que exatamente é um raio. Um raio é o que acontece quando existem muitas diferenças de cargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e o chão. Spoiler, a gente ainda não sabe exatamente como raios se formam. Se essa diferença entre cargas for grande o suficiente, as cargas elétricas meio que encontram um jeito de penetrar o ar para equilibrar essa diferença. O processo começa com uma corrente elétrica guia que separa as próprias cargas elétricas do ar, transformando ele em um condutor elétrico. Essa corrente guia em geral não tem a mesma velocidade, ela vai se espalhando e se dividindo até chegar no ponto de descarga. Uma vez que o contato é feito, o raio principal atravessa o rastro deixado por esse raio guia. E isso acontece a 400.000 km por hora. E é por isso que raios parecem praticamente instantâneos para os nossos olhos. Bom, como vocês podem ver, 400.000 km por hora. Essa é a velocidade de Muichiro Tokito na sua 7ª forma. Ou seja, a velocidade base de Muichiro sem a marca do caçador, tirando seu boost 100 vezes, é de cerca de 4.000 km por hora, talvez um pouquinho mais, já que a própria Mitsuri Karoji também passa a desviar de raios após despertar sua marca, e ela em teoria é mais lenta que Muichiro, e no ranking da autora, ambos estão abaixo de Rengoku. Com isso, podemos deduzir que os Hashiras, em sua forma base, variam entre velocidade Mesh 3, 3.675 km por hora, e Mesh 5, 6.125 km por hora. Então Rengoku da Gaiden é bem mais lento que todos os Hashiras da Era Taisho, e pensando nisso, já podemos olhar de forma diferente para as luas superiores, já que enquanto Gyoko, sua forma final é inferior à velocidade de um raio, Hantengo, Akaza, Dome e Kokushibon superam claramente essa velocidade. Hantengo até mesmo usa os raios como um de seus ataques em meio ao seu Kekijutsu, mostrando a sua superioridade ao Onis como Gyutaro e Gyoko. Isso também mostra a diferença entre Gyutaro e Gyoko, apesar de que em sua forma base, o Gyoko realmente demonstra ser inferior ao Gyutaro em velocidade, já que por pelo menos um segundo, ele foi atingido pelo Muichiro sem estar com marca, enquanto Gyutaro no distrito não foi atingido pelo Tengen, onde existe uma clara diferença colossal de velocidade quando pensamos que é o Hashira mais rápido, sendo comparado a um dos 3 mais lento. No entanto, quando o Gyoko entra em sua forma final, ele é tão rápido quanto o Muichiro marcado, sendo assim, muito mais rápido que o Gyutaro no distrito da Luz Vermelha. Quando a Mitsuri Tokito desperta suas marcas durante o arco da Vila dos Ferreiros, os dois automaticamente se tornam os Hashiras mais fortes da obra em todos os aspectos físicos. No entanto, se tratando apenas de velocidade, Muichiro se torna mais rápido. Porém, ele não tem um nível de velocidade tão assim acima da Mitsuri, já que a Mitsuri marcada, ao ativar a marca, ela também passa a desviar dos raios de Hantengo, coisa que ela não fez nenhuma vez sem a marca. Mas espera, como assim a Mitsuri Karoji não desviou de nenhum raio do Hantengo antes? A resposta para essa pergunta é muito simples, e está nos capítulos 122 e 123.
a Mitsuri, ela corta o ataque em si. Ela não desvia dos raios, ela corta ele girando sua espada em volta de seu corpo, que na realidade é um chicote. Então por que ela não toma nenhum choque? Afinal, cortar um raio claramente conduzir energia pela espada, mas o problema está justamente na maneira como Mitsuri faz isso. Ela corta os raios estando no ar, a vários metros do chão, o que não dava ao seu corpo distância suficiente para gerar um potencial elétrico. Basicamente, para a corrente passar, ela deve obrigatoriamente entrar por um local e sair pelo outro, fechando o circuito. Se ela estivesse no chão, ele entraria em um local e descarregaria no próprio chão, mas no alto, ela fica sem potencial elétrico, e também é por esse motivo que os pombos não levam choque quando estão apoiados nos fios elétricos. As pernas deles juntinhas não permitem com que gerem potencial elétrico. Voltando agora ao Tengen Uzui, por que sua partitura funcionava com ele sendo mais rápido que o som? Em teoria, ele não ouve seus golpes ou os golpes do Gyutaro no mesmo momento em que eles acontecem durante a luta. E a resposta para isso também é bem simples, está na explicação da partitura. Hoje no mangá foi nos explicada, mas no anime não. Então vamos lá. Capítulo 93. Abre aspas. A contagem é a fórmula de batalha única do Tengen. A análise demora muito tempo, mas ele consegue entender os hábitos e os pontos cegos do inimigo, levando seus movimentos de ataque e os convertendo em som. Igual a interrupção de um ritmo durante uma canção. Se alguém atacar na abertura de um som, ele pode golpear. Fecha aspas. Para simplificar, a partitura é puramente uma análise de batalha feita pelo próprio Tengen, onde dentro de sua mente, ele organiza como uma partitura musical, onde ele entende qualquer movimento do adversário através de padrões, conseguindo reagir melhor a eles com defesas e contra-ataques precisos, e isso é independente de ouvir ou não o som. O nível de velocidade em Kimetsu ser superior a 400 mil km/h também coloca sentido em momentos, como o Doma roubando a espada da Kanao e posteriormente roubando a máscara do Inosuke, o que prova que o Doma não só estava no controle da situação ali, mas contra os caçadores não marcados, ele poderia matá-los no momento que bem entendesse. Já na luta com Kokushibo, Sanemi não era mais forte que Muichiro, nem mesmo Gyomei era. Porém, eles eram extremamente mais experientes, eles tinham noção de como lutar com Onis mais fortes, seus instintos eram muito mais apurados, e o Kokushibo também gostava de se sentir nostálgico ao lutar com eles, reconhecendo seus potenciais como adversários. E o mesmo serve para o Akaza com Gyo Tomioka. Assim como Kokushibo, ele também poderia matar seus adversários no momento em que bem entendesse, mas por curtir lutar com manos fortes, eles se nivelavam e tentavam manter uma luta divertida, o que deu a chance de Gyo, Sanemi e Gyomei também despertarem suas marcas, o que obrigou todos eles a lutar finalmente a sério. Já a velocidade de Muzan e Orichi está em um nível inestimável, e provavelmente muito maior que o mais rápido dos Onis, no caso, o Kokushibo, levando em consideração que o Orichi velho passou pelo Kokushibo sem ser percebido por ele, isso há 400 anos antes dos acontecimentos da obra. E por fim, temos a maior incógnita de todas, Zenitsu. Zenitsu Agatsuma é um caçador realmente interessante, já que sua última forma, a Deus Flamejante do Trovão, se trata de um ataque indefensável, capaz de eliminar alguém como Kaigaku, que era um Oni que usava a respiração do trovão, e também feriu Muzan, que mesmo nerfado, era mais rápido que todos os Sasheiras marcados, o ferindo por 2 oportunidades. Zenitsu também fez golpes indefensáveis contra Daki, usando sua primeira forma e a velocidade divina. Mesmo com ela tentando se adaptar a ele, Zenitsu inicia a obra como o mais rápido e claramente mais perigoso do trio de protagonistas, mesmo com ele próprio não sabendo disso. Ele vai evoluindo, sua velocidade vai aumentando cada vez mais, ao ponto de já passar da barreira do som e causar barulhos estrondosos, destruindo o piso ao redor usando sua inspiração durante o arco do Monte Atagumo. E quando ele chega ao Castelo Infinito, apesar de tudo, em sua forma base, ele não conseguia desviar de raios. Ele ainda é um caçador como a Kanao e Inosuke, alguém sem marca. No entanto, é aqui que entra aquela diferença que eu falei entre as técnicas e as respirações em si. A respiração do trovão é uma técnica que Zenitsu aprimorou ao ponto de, quando usá-la, não só se tornar rápido, mas atingir velocidades que nem mesmo Hashira seria capaz de atingir. Sua 7ª forma, por se tratar de um ataque defensável que transcende a velocidade de raios, deve potencializar a velocidade dele em pelo menos 100 vezes. Como se, metaforicamente falando, ele ativasse a marca em um instante apenas para fazer o movimento, aumentando e muito a sua velocidade instantânea e não a média, como dito ao se referir às Sashiras. Tanto que depois de usar as técnicas, suas pernas ficam prejudicadas, em algumas oportunidades até mesmo se tornam inúteis, coisa que gerou sequelas após a batalha final. E isso também nos prova o abismo entre o trio principal e o Tengen Uzui no arco do Distrito da Luz Vermelha, onde apesar de serem fortes, eram 100 vezes mais fracos que um Hashira, onde para ter a força para cortar uma luz superior,
Tanjiro precisou da marca do caçador. O mesmo se aplica ao arco do trem infinito. Apesar de serem rápidos, os garotos eram muito inferiores ao Rengoku, que por si só era muito mais fraco que alguém como Akaza, pelo menos 100 vezes mais fracos, e por isso acabou morto, condenado a ser morto antes mesmo de começar a luta. E o mesmo se aplica ao final do treinamento pilar. Após muitos esforços, o nosso trio de protagonistas junto a Kanao se iguala em nível ao Hashira base, com Tanjiro se destacando por já ter sua marca despertada, mas somente durante Castelo Infinito que ele passa a mantê-la melhor. Através de Hairu, a ex-Lua Inferior 2 que foi morta pelo Rengoku, também entendemos que a velocidade de uma Lua Inferior é pelo menos próxima de Mesh 2, com praticamente todos rompendo a barreira do som, no caso Mesh 1, 1234 km/h. Ou seja, Gyuto-Mioka provavelmente era 2 ou 3 vezes mais forte que o Rui durante o arco do Monte Atagumo, quando se trata de velocidade, e Tanjiro Kamado era bem inferior ao Kizuki na época, se mantendo assim até mesmo no arco do distrito, onde em grande parte ele foi dominado e seria morto pela Daki. Já no caso do Murata, onde eu falo que ele passa de 1000 km/h nos shorts, Murata, após o treinamento pilar, onde ele chegou até o treinamento do Gyomei, ele passa a conseguir enfrentar Onis projetados para serem de nível Kizuki inferior, como confirmados pelo próprio Gyomei, sendo capaz de enfrentar e derrotar essas coisas. Murata passa a ter velocidade instantânea ao usar a respiração da água, próxima da velocidade desses mesmos Onis, ou seja, muito próxima de Mesh 1, podendo ser superior ou um pouco inferior. Mas também não vamos subestimar o Murata. Tirando o trio de protagonistas, Kanao e os Hashiras, dos caçadores em atividade, ele era claramente o mais destacado, sendo um dos poucos enviado para um esquadrão com menos gente, fazendo a guarda pessoal de Yoshiro durante Castelo Infinito. Se levarmos os requisitos para ser um pilar, no final da obra, Murata tem os requisitos. A força em Demon Slayer é muito maior do que o que você imagina. Com certeza em algum momento, você já se questionou quão forte é um caçador de Onis, ou até mesmo os próprios Onis. Lembrando que quando eu digo forte, é em questões musculares de força, ou a capacidade de quebrar uma parede com um soco. E como esse vídeo é meio que uma parte 2 do vídeo sobre a velocidade de Demon Slayer, eu recebi muitos, mas muitos comentários falando várias coisas que talvez não ficaram tão claras lá no último vídeo, pelo menos para algumas pessoas. Então esse vídeo vai funcionar de uma forma meio parecida com o outro. Primeiro, vamos falar um pouquinho dos momentos em que a força física é de fato aplicada em Demon Slayer, dos principais feitos em relação a esse uso. Depois, vamos para as explicações físicas e biológicas de como cada golpe funciona. Então, vamos começar esse vídeo aqui pelo básico, algo que não ficou tão claro assim no último vídeo: a diferença de respiração concentrada e técnica de respiração. A respiração concentrada é nos introduzida na obra pela Makomo, após Orokudaka ensinar ela de algum modo para o Tanjiro. De acordo com o espírito da caçadora, a respiração concentrada é a aceleração do sangue em sua corrente sanguínea e na batida de seu coração. Dessa maneira, a temperatura do corpo é elevada, e assim, um humano normal se torna tão poderoso quanto um demônio. Na prática, quando um caçador puxa o ar, quando ele enche seus pulmões, o seu corpo entra em um estado de concentração total, acelerando a sua corrente sanguínea e fazendo seus ossos e músculos entrarem em um estado de pânico, elevando o corpo humano para um estado de adrenalina com o aumento da temperatura, dando assim a força que um caçador precisa para se igualar com os demônios. E o que isso significa? Quando a pessoa inicia o uso da respiração concentrada, automaticamente seu corpo é elevado ao máximo de sua capacidade, ao máximo que seus pulmões permitem. E isso tudo não tem nada, mas nada a ver com água, chamas, pedra, névoa, Pikachu ou Braboleta. As respirações concentradas são uma das partes dentro das técnicas de respiração. Quando falamos de respiração de elemento tal, estamos falando de técnicas herdadas de mestre para aluno. São técnicas de esgrima criadas há séculos, que um caçador que a domina passa para um novato espadachim, para que ele pudesse também usar em combate. E essas são as formas e as habilidades que envolvem a espada. Elas são passadas para os jovens que irão usá-las em suas carreiras como caçadores de Onis. Isso tudo junto ao uso da respiração concentrada, para que assim eles sejam capazes de atingir o físico necessário para o uso das técnicas. Se alguém ousar usar as técnicas de respiração sem a respiração concentrada, o que acaba acontecendo é um desgaste físico excessivo, gerando não só um desgaste muscular desnecessário, mas também a falta de ar. Coisas que podemos observar muitas vezes em que Tanjiro usa sua Hinokami Kagura. Apesar de ser alguém compatível com a dança do Deus Sol, Tanjiro não consegue usá-la pela capacidade de seus pulmões. Falta capacidade a ele no uso da técnica. E por isso, no começo da obra, sempre que ele usa a dança do Deus Sol, ele acaba desmaiando, ou passando mal, ou ficando sem respirar, ou simplesmente fica exausto. Essa é a grande diferença entre a respiração concentrada em si e as técnicas de respiração.
Enquanto a respiração concentrada permite o aumento de todos os aspectos físicos, as técnicas de respiração permitem movimentos únicos que potencializam esses aspectos em um combate. Agora vamos dar uma paradinha, que eu quero mandar um salve para os membros aqui do canal. O apoio de vocês faz eu conseguir criar mais conteúdos desse nível que você está vendo aqui agora. E para quem não é membro, dá uma olhada aí nas vantagens, se junta ao grupo dos membros, que em breve vai ter lives, brincadeiras e mais algumas coisas pra gente fazer junto. Então um salve para os Sashiras, Scanor XP, Ice Fox, Theo Nascimento, Paulo Alexandre, Luiz Eagle, Samuel Roster, Luiz Henrique, Olavo Ribeiro, Natsuki, os Shinobis, Igor Araújo, Mr. Hooper e Léo Souza, os Shinigamis, Caio Danilo, Luiz Sete, Biel Teorias, Zemike, Takumi e Shinasada, e por fim, os nossos dois Saitaminhas, Kalen Coutinho e Battle Beast. Obrigado a todos vocês de coração, são vocês que fazem me motivar cada dia mais a vir aqui, produzir conteúdo e agradar vocês, então sério, muito obrigado mesmo. Então agora vamos voltar ao vídeo. Eu quero falar uma parte importante para que ninguém fique aqui nos comentários torcendo o que eu digo. Muitos comentaram no último vídeo que eu não soube interpretar metáfora na obra, mas vamos entender primeiro o que é de fato uma metáfora. Vamos lá, de acordo com o dicionário de Oxford, metáfora significa designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Por exemplo, a frase "ele tem uma vontade de ferro", ela serve para designar uma vontade forte, como o ferro, não que necessariamente a vontade dele seja uma vontade de ferro. Uma segunda definição, que também pode ser achada no site disso, diz o seguinte: a metáfora é uma figura de linguagem em que é uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. A paixão queimou-me, nervos de aço, dar asas à imaginação. De forma geral, podemos entender a metáfora como algo dito de forma não literal, gerando uma comparação irreal para dar ênfase a uma simbologia. Só que quando eu digo "aqui está quente como um vulcão e tem lava à minha volta", é meio óbvio que eu não estou fazendo metáfora. No caso do vídeo de velocidade, o meu entendimento em raios está no sentido literal do texto, já que se deve a uma série de fatores que sustentam essa velocidade. Não só o fato de que tiros são facilmente desviados ou defendidos na obra, mas também tem feitos como caçadores fracos, nocauteando pessoas humanas sem que nem mesmo percebessem sua presença no corrido, e literalmente lutas com inimigos se utilizando de raios. Essa parte de metáfora precisa ficar bem clara nesse momento, para a análise aqui não ser mal interpretada. E é óbvio que existe sim o uso desse recurso linguístico na obra, mas o que eu vou acrescentar aqui agora, assim como acrescentei no outro, são coisas com base que demonstram que a fala da autora naquele momento não foi feita de maneira 100% metafórica, e dificilmente se qualificariam como metáfora para a situação geral demonstrada na obra. Entendido isso, vamos agora falar um pouquinho mais sobre a força em si. A palavra força na física é definida da seguinte forma: força é o agente que pode mudar o estado de um corpo, ou seja, tirá-lo de um movimento ou movê-lo. Ele também é uma grandeza vetorial, possuindo módulo, direção e sentido. Para entender o que é força na física, precisamos estudar os diferentes tipos de força e também as suas fórmulas: força de atrito, força de peso, força resultante, força elétrica, entre outras. Lembrando que módulo corresponde à intensidade da força, ou seja, ao seu valor numérico. Direção é a própria direção em que o corpo se move, ou que a força atua, podendo ser na horizontal ou na vertical. Sentido equivale ao lado onde a força é aplicada. Cada direção possui dois sentidos: esquerda e direita quando falamos em horizontal, e positivo e negativo quando falamos na vertical. Em um duelo de espadas, temos cerca de 4 forças aplicadas. Força peso, que é a força exercida sobre todos os corpos, sendo exercida sobre eles por meio do campo gravitacional da Terra. No caso de Kimetsu, ela define um certo aumento na força quando está a favor da gravidade, ou um contraponto quando está contra a gravidade. Força de atrito, força exercida sobre duas gravidades que estão em contato. Quanto maior as rugosidades apresentadas por elas, maior será a força de atrito. E essa aqui vai depender do contato da Nichirin com o pescoço do Oni. O quanto favorável para o corte será esse demônio. Caso haja grandes pontos de atrito, eles podem sim causar uma certa resistência ao corte da lâmina. Força centrípeta é a força perpendicular à trajetória, proporcionando ao corpo um trajeto curvilíneo, modificando a direção da velocidade desse mesmo corpo. Essa aqui nem sempre vai ser usada na obra de Kimetsu, mas em algumas formas de algumas inspirações, ela é sim bastante usada, principalmente por Tanjiro durante o uso do Sorin no Kami Kagura, onde ele se utiliza de muitos golpes circulares, usando justamente essa força para potencializar seus golpes. E por fim, a força normal, também chamada de força de apoio. Esse tipo de força é exercida por um corpo sobre uma superfície, onde um carinha aí bem importante vai explicar pra gente de maneira mais clara. Para entendermos de forma clara esse lance de força, é legal usarmos duas definições em leis usadas por um carinha chamado Isaac Newton. Em sua segunda lei, Newton diz o seguinte:
abre aspas, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de uma linha reta na qual a força é aplicada, fecha aspas. Ou seja, quando aplicamos uma força sobre algo, o movimento será gerado em linha reta. Se trazermos para Demon Slayer, quando o caçador bate sua espada no pescoço de Oni, o corte tenderá a ser em linha reta naquele ponto de aplicação de força, a não ser que haja uma interrupção do movimento com uma força contrária. A terceira lei de Newton diz o seguinte, abre aspas, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, fecha aspas. Ou seja, essa lei define a força normal, que é basicamente a força que vai se opor à força aplicada. Digamos aí que você está andando na rua. Você já pensou o porquê de você não afundar no chão? Bom, a resposta é bem simples. Do mesmo modo que você faz força contra o chão faz força contra você, de modo que as duas simplesmente se anulem e você possa andar tranquilamente sem entrar dentro do solo. Se levarmos a terceira lei para Demon Slayer, essa lei se aplica no momento em que a Nichirin dos caçadores entra em contato com os pescoços dos Onis. Do mesmo modo que o caçador fazer força para cortá-lo, o pescoço do Oni também vai gerar uma força contrária, que vai buscar deixar a força resultante, a força final, simplesmente zerada, não permitindo assim que o caçador execute seu corte. Quando o caçador faz uma força maior que a resistência do pescoço do Oni, ele acaba o cortando. E por fim, a força que a gente vai tentar melhor definir aqui, que é a força muscular de cada personagem. Para ser mais específico, a força muscular isocinética, que basicamente acontece quando o caçador está em movimento e desenvolve o extremo da força disponível em seu corpo, em sua maior amplitude possível. Há uma carga maior nas articulações e é sempre controlado pela sua velocidade, e isso envolve também a sua velocidade de saque da espada. O quão potentes são seus músculos, que nesse momento vão gerar velocidade e a força para a colisão com o pescoço do Oni. Agora que entendemos sobre a força, também é bem interessante falarmos sobre o armamento utilizado pelos caçadores de Onis. A principal delas, a katana. As katanas são armas curvadas japonesas, feitas com o principal objetivo de causar cortes extremamente velozes e fortes, se utilizando da maior quantidade de força possível do seu portador. E por isso é uma espada que pede manejo por duas mãos. Seu tamanho pode variar entre 60 e 75 centímetros. Muito se fala por aí sobre a resistência das katanas. Facilmente, aqui pelo YouTube mesmo, você encontra várias pessoas falando que eram espadas frágeis. Mas na realidade, quando ela foi inventada, os materiais utilizados para fazê-la não eram da melhor qualidade. E por isso o dobramento do aço era necessário por parte dos ferreiros, principalmente para a função de remoção das impurezas, coisa que eles faziam por várias e várias vezes no processo de criação de uma katana. Mas apesar de serem feitas de materiais ruins, ainda assim eram espadas extremamente eficientes em sua proposta para campo de batalha. Por possuírem um único fio e serem usados com o auxílio das duas mãos, um golpe de katana facilmente dissiparia membros humanos, sem tanta resistência por parte do corpo de alguém que fosse cortado, já que seu fio é extremamente fino, o que permite a aplicação de toda a força em um ponto bem menor. A katana era uma espada extremamente difícil de ser quebrada quando atingida frontalmente, por causa do formato da própria lâmina. Porém, ela poderia ser facilmente quebrada e destruída se atacada em sua lateral, onde o material e a sua construção eram simplesmente mais frágeis. E essa é a arma que os Demon Slayers usam em Demon Slayer, para aproveitar o máximo possível de sua força na luta com os Onis. Obviamente, por parte dos próprios Onis, boa parte deles não se utilizam de armas, apenas ataques puramente físicos, como Gyokko e Akaza. Mas existe uma pequena parte que também recorria a materiais cortantes para diminuir o ponto de impacto em que sua força seria aplicada, preferindo por cortar o alvo ao invés de destruí-lo completamente. Casos de Onis como Doma, Kokushibo e Gyutaro. Agora que está tudo definido em relação ao vídeo passado, as definições de força junto ao armamento utilizado, vamos finalmente falar sobre os feitos dos caçadores de Onis e dos próprios Onis dentro da obra de Kimetsu no Yaiba. Começando com Tanjiro Kamado e o Urso. O pai de Tanjiro, sem dúvidas, é um dos personagens mais bizarros de Demon Slayer, já que a gente não tem noção do quão forte ele era ou já foi. Tanjiro nunca foi um Demon Slayer de fato, e provavelmente não tinha conhecimento sobre esse mundo dos caçadores de Onis, mas ele era sim um usuário da respiração solar, podendo usar a Hinokami Kagura por várias horas seguidas, virando do pôr ao nascer do sol. Tanjiro entendia o conceito por trás do mundo transparente completo, e se mantinha em seu estado altruísta, nunca demonstrando hesitação, ódio, espírito de batalha ou intenção de lutar.
Tanjiro descreve seu pai como se fosse uma planta. É importante observarmos que nunca vimos Tanjiro em plenas condições físicas. Desde sua primeira aparição na obra até sua despedida, a todo momento ele esteve doente, com uma doença que nunca foi revelada, mas acabou levando sua vida antes mesmo do início da obra. Um pouco antes de ir de arrasto pra cima, Tanjiro fez a sua maior demonstração de força dentro da obra de Demon Slayer, onde para proteger sua família, ele ficou de frente com um urso. Em um piscar de olhos, imperceptível para um humano normal como Tanjiro cortou o urso com um corte duplo de seu machado, um feito já sobre-humano de sua parte. O corte duplo ocorreu pela espessura do pescoço do urso, onde o único ataque não seria capaz de derrotá-lo. Sendo assim, Tanjiro Kamado, um homem doente e frágil, usando a respiração concentrada, já era capaz de derrotar um urso com extrema facilidade, sem ao menos permitir alguma reação do animal. Em seguida, temos Tanjiro Kamado cortando a pedra para ser aprovado nas atividades de Orokudaki. É interessante essa passagem da obra, pois vemos que Sabito, de 13 anos e Makomo, que também era bem nova, possuíam capacidade para cortar a rocha como bem entendessem. E de acordo com Tanjiro, para um humano normal sem respiração concentrada, seria impossível partir aquela rocha. Mas é algo que se torna possível quando a respiração concentrada é colocada em uso. Na seleção final, também vemos que Tanjiro quebra o braço de Gene apenas o apertando usando a respiração concentrada, coisa que é um absurdo para seres humanos normais. De acordo com o cientista Shinji Beer da Universidade da Califórnia, uma força de 3.300 newtons, ou 336,5 kg força, sendo que 1 kg força é a unidade de força que equivale a 1 kg, tem uma chance em 4 de quebrar uma costela de uma pessoa, enquanto para um fermo a força típica necessária é de 4.000 newtons, ou 408 kg força. Para vocês terem noção, uma referência, um soco de um boxeador profissional, dado a cerca de 36 km por hora, atinge aproximadamente 3.000 newtons no impacto. No caso da pedra, para cortá-la, realizando alguns cálculos usando a resistência de compressão como base, seria necessária uma força de 2 a 5 vezes maior, dependendo obviamente do tamanho da pedra. No caso daquela rocha de Demon Slayer, obviamente a força provavelmente extravasou em muito a noção que podemos imaginar aqui. E quando se trata de luas inferiores, Rui afirma que seu pescoço e corpo são duros como aço durante o capítulo 40, acreditando que Tanjiro jamais seria capaz de cortá-lo, e realmente ele não seria. Porém, logo depois, temos a aparição de Gil Tomioka, o Hashira em sua forma base. Sem nenhum tipo de marca ou poder sobrenatural, ele já era capaz de cortar as teias de Rui com extrema facilidade. Teias essas que conseguiam fazer pessoas virarem queijo ou cortar florestas inteiras. Gil se aproxima de Rui e o corta sem dificuldade alguma, provando que Hashiras são de fato capazes até mesmo de cortar o aço com extrema facilidade. Material esse que é de 2 a 12 vezes mais resistente que o material que compõe a rocha em que Tanjiro se mostrou capaz de cortar, mostrando a diferença colossal de força de um Hashira como Gil Tomioka para um caçador normal. Já quando se trata de um Hashira marcado, vemos um feito impressionante de Muichiro ao derrotar o Gyoko. De acordo com a Superior 5, suas escamas e sua forma final são mais duras que um diamante. Material esse que é pelo menos 100 vezes mais resistente que o melhor dos aços, sendo agora muito, mas muito bondoso. A diferença é bem colossal entre os dois materiais. Apenas lembre-se que para riscar um diamante, somente outro diamante conseguiria. E Muichiro Tokito marcado foi capaz de cortar Gyoko com sua Nichirin, em teoria clivando a lua superior com um corte rápido e ridiculamente forte. Um feito tão absurdo que sustenta o power-up da marca do caçador serem pelo menos 100 vezes como citado no último vídeo. E para essa discussão é legal observarmos o contexto dessa afirmação. Primeiro, que eu quero falar aqui, que ela acontece tanto no inglês como no português como no japonês. Essa afirmação de 100 vezes ocorre de fato na obra, e até o momento está sim sendo congruente tanto com a velocidade como com a força. O contexto por trás dessa frase está no momento em que Tanjiro e Tengen Uzui fazem seu último ato contra o Gyotaro, quando Tanjiro o atinge com sua espada e percebe que não vai conseguir cortá-lo, pedindo ainda mais força e pedindo esse número em 100 vezes. A questão é, Tanjiro de fato é 100 vezes mais fraco que Uzui, afinal Gyotaro claramente não deixaria o Hashira acertar, partindo do princípio que provavelmente Tengen Uzui conseguiria cortá-lo, já que até aquele momento da batalha, Uzui havia sido capaz de cortar qualquer coisa que viesse do Oni. Então de fato existe essa diferença tão grande entre o Tengen e o Tanjiro? A resposta para isso é não. Tanjiro não é 100 vezes mais fraco que o Uzui. Na verdade é bem, mas bem menos que isso. A diferença é sim grande até pelo porte e tamanho do Tengen, mas não chega a ser esse absurdo.
Em 100% de suas capacidades físicas, Tanjiro chega a ser até mais forte que alguns Hashiras, isso já durante o arco do distrito, Hashiras como Banai e Shinobu. Então a diferença dele para o Uzui não deveria ser tão colossal ao ponto de um número como 100 vezes ser sequer citado, mas a situação gerada lá no distrito dá sim uma justificativa para esse número. Bom, desde o fim da luta com a Daki e seu retorno para enfrentar o Gyutaro como suporte do Tengen, Tanjiro estava com seu braço esquerdo amarrado na espada através de um pano, já que seu ombro estava completamente destruído e ele já não conseguia pôr força no braço para sequer segurar sua katana. Já o seu braço direito, bom, esse aqui esteve 100% funcional por grande parte da batalha, até que Gyutaro quebrou os 2 dedos de sua mão, seu dedo indicador e seu dedo médio, impossibilitando também que ele colocasse toda sua força nessa mão, já que sua pegada ficaria frouxa, segurando apenas com 3 dedos de sua mão, sendo que os 2 dedos que estavam a menos também eram os 2 dedos mais precisos das mãos. E sim, eles fazem uma diferença realmente muito grande na hora de aplicar força, fora a dor. Essa situação envolvendo as mãos e seus braços foram que fizeram ele não ser só inferior ao Uzui, mas inferior ao ponto de não poder cogitar nem mesmo cortar o pescoço de qualquer Kizuki. Seus ferimentos o deixaram extremamente fraco. Com a marca, todos os aspectos físicos aumentam, inclusive a resistência à dor, algo que também estava afetando para aquele corte. Fazendo assim, ele conseguiu cortar Gyutaro com seu despertar, usando toda a força de seu corpo. E o mais interessante é que após despertar a marca, Tanjiro se tornou forte bastante, pelo menos no mangá, para cortar o pescoço do Gyutaro no exato momento em que a marca aparece em seu rosto, mesmo apesar de todas as dificuldades, fazendo um corte incrivelmente rápido e preciso. Dentro da própria Demon Corp, também temos um caso bem especial, o caso de Shinobu Kocho. Shinobu é uma caçadora de Onis que não consegue cortar o ponto vital de nenhum dos demônios, já que, de acordo com ela mesma e a sua construção de personagem, Shinobu não tem força física o suficiente para cortar um demônio. Mas por quê? Bom, quando se trata de uma luta com katanas, o saque da espada é o que vai gerar velocidade de movimento, gerando assim a força. No caso da Shinobu, ela não tem força o suficiente para fazer esse saque em uma velocidade que cause danos letais ao Oni. No máximo, ela bateria sua espada no pescoço do demônio e ela acabaria parando sem cortá-lo, ou na pior das hipóteses, voaria para longe, e por esse motivo, Shinobu se especializou em se utilizar de estocadas, onde ela usa o peso do seu próprio corpo em um único ponto de impacto, onde ela poderia até mesmo estocar pedras e atravessá-las, com uma grande explosão de velocidade usando o peso do seu corpo. Ela pode até mesmo atravessar a cabeça de Oni como Doma, a Lua Superior 2, mas jamais cortar seus pontos vitais. Quanto à afirmação de Doma, ao fato de Shinobu ser forte bastante para quebrar uma ponte com suas pernas, a primeira coisa importante que devemos observar é que as pontes que Doma diz são pontes de madeira que estavam ali no salão ao qual eles lutavam. Segundo, é um movimento feito com os músculos das pernas, coisa que Shinobu treinou o máximo possível para o seu estilo de luta. Seus braços continuavam finos e delicados. Como o próprio Tengen Uzui disse durante uma das novels, os braços de Shinobu eram moles e nada musculosos. E terceiro, existe uma diferença gigantesca, realmente gigantesca, entre a ponte de madeira e a rocha que Tanjiro, Makoma e Sabito cortaram. A rocha, em teoria, representa o pescoço dos Onis mais fracos da obra, então Shinobu Kocho realmente era incapaz de cortar os Onis de maneira tradicional, apesar de que ela de fato se demonstrou capaz de conseguir cortar os casulos criados pelo Kekijutsu da Aranha Oni Irmã. Talvez se Kocho tivesse conquistado sua marca do caçador, aí sim ela poderia ser capaz de cortar Onis até com alguma facilidade. Porém, ainda assim, a partir do nível de Kizukis, ela provavelmente começaria a sentir algumas dificuldades, se tornando ainda incapaz de cortar alguém como Doma. Lógico, existem pequenas situações em que provavelmente Shinobu conseguiria sim cortar Onis. Basta imaginarmos ela com um estilo de luta bem parecido com o de Uzui, usando a Nichirin de lado e partindo em direção ao Oni, deixando a colisão da velocidade de seu corpo causar o corte no demônio, e não a velocidade de seus músculos. Mas para isso, ela acabaria sofrendo mais batalha, pois suas técnicas seriam extremamente restringidas por causa do seu tamanho, e sua chance de sair viva em um confronto seria extremamente menor. Quanto aos Onis, bom, assim como o vídeo de velocidade, é extremamente difícil falar deles em específico, já que os Onis, por sua natureza, já são mais fortes e rápidos que os humanos, porém não possuem tantos feitos que provam a sua absurdidade de seus aspectos físicos, já que a grande maioria deles se utiliza do Kekijutsu para seus combates. Grandes exemplos disso são o Doma, o Gyutaro, o Kokushiba e o Hantengo, que apesar de muito fortes, alguns até mais que Hashiras marcados,
não costuma usar essa força em combate de modo que ela fique clara, já que suas artes e sangue demoníacas fazem esse trabalho por eles. No caso, os maiores exemplos de pura força bruta que temos entre os Onis é o Akaza e o próprio Muzan. Akaza se mostrou capaz até mesmo com um simples soco de desfigurar por completo o Doma, e também movimentar massa de ar em alta velocidade para causar danos até mesmo letais em qualquer um que fosse atingido. Ataques esses que poderiam acabar se tornando pesados até mesmo para alguém como Gil Tomioka, já com sua marca do caçador. No caso de Muzan Kibutsuji, ele tinha força bastante para que com um leve toque ele pudesse fazer um humano bater contra uma parede e causar danos consideráveis à matéria, indo de arrasto para cima na hora. Com um leve chute, ele poderia fazer pessoas normais irem aos ares, subindo pelo menos na altura de um prédio pequeno sem muito esforço. Ele consegue facilmente perfurar ossos como o crânio de alguém, e também destruir o corpo das pessoas com um simples tapa mais forte. E de acordo com Yorite, um único ataque do Muzan, mesmo que de raspão, poderia acabar matando. Muzan não demonstrou dificuldade alguma para cortar ou destruir qualquer coisa que estivesse à sua frente. Qualquer coisa em sua área de ataque simplesmente acabava aniquilada. No caso de Onis fracos como aqueles presentes na seleção final, e o primeiro Oni que Tanjiro encontra antes de ver Orokudaki, esses Onis possuem força física próxima de um urso, sendo até mesmo comparados a eles por pessoas que não sabiam explicar os incidentes, como vimos principalmente pela Tomioka Gil Gaiden. Bom, espero que tudo tenha ficado bem claro e entendível. Falar da força em si é bem mais complicado que falar da velocidade, já que não temos tantas informações ou referências colocadas pela autora dentro da obra. Mas espero que você tenha gostado, e cara, eu tô realmente meio mal da boca porque mexeu no aparelho, então pra falar tá realmente bem difícil. Eu espero que tudo tenha ficado bem entendível, eu tentei o meu máximo, então espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like, a hashtag Kimetsu aqui nos comentários. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!